A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, paz em Jesus, estamos aqui para dar início a mais um programa Culto Cristão no Ar, que tem como objetivo não só o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também incentivar as famílias que ainda não realizam o culto no lar para fazê-lo. E pode seguir esse modelo, que é o mesmo modelo sugerido pela Federação Espírita Brasileira. A única coisa que nós acrescentamos para dar um pouco mais de vida ao nosso programa foi a poesia, mas a sequência é a mesma do culto proposto pela FEB. Então vamos dar início ao programa de hoje, que tem a participação de nossa companheira Rosana Nunes, Cléia Monato, esse que vos fala, Lidiane Barreto, e o João Carlos, que além de participar, é o responsável por preparar o programa e mandar lá para a rádio. No programa de hoje, para a nossa meditação, vamos ouvir a página Auxiliar. Auxiliar, amparar, consolar, instruir. Para isso, não aguardes o favor das circunstâncias. Jesus foi claro no ensinamento. O semeador da parábola não esperou chamado algum. Largou simplesmente as conveniências de si mesmo e saiu para ajudar. O mestre não se reporta a leiras adubadas ou a talhões escolhidos. Não menciona temperaturas ou climas. Não diz se o cultivador era proprietário ou rendeiro, se moço no impulso ou amadurecido na experiência, se detinha saúde ou se carregava o ônus da enfermidade. Destaca somente que ele partiu a semear. Por outro lado, Jesus não informa se o homem do campo recebeu qualquer recomendação acerca de pântanos ou desertos, pedreiras ou espinheirais que devesse evitar. Esclarece que o tarefeiro plantou sempre o que a penúria ou o insucesso do serviço foi problema de solo beneficiado e não dos braços que se propunham a enriquecê-lo. Saibamos, assim, esquecer-nos para servir. Não importa venhamos a esbarrar com respostas deficientes da gleba do espírito, às vezes desfigurada ou prejudicada pela urze da incompreensão ou pelo cascalho da ignorância. Ideia e trabalho, tempo e reconhecimento, influência e dinheiro são possibilidades valiosas em nossas mãos. Todos podemos espalhá-las por semente de amor e luz. O essencial, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades, aprendendo a sair. Do Livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos, Senhor, dando início a mais um programa, Culto Cristão no Ar. Abençoa, Senhor, ao grupo que está participando, a todos os nossos ouvintes sintonizados conosco nesse instante. E também te pedimos, Senhor, pela diretoria da nossa emissora, por todos os seus funcionários e voluntários. Que a paz do Senhor possa envolver o Brasil e toda a humanidade, hoje e sempre. Muita paz em vossos corações. Nós vamos estudar o capítulo 17. O item é o 10. O homem no mundo.
Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Nós estamos falando do homem no mundo, então é preciso que estejamos sempre com a mente limpa, sem sentimentos vulgares, para que, quando precisarmos da ajuda dos nossos irmãos desencarnados, eles possam ter facilidade para chegar até nós. Sabemos que o nosso planeta está de cabeça para baixo. Tudo está acontecendo. Estamos sem controle. Então, é preciso que estejamos preparados para o que vier. Nós, espíritas, procuremos nos controlar, tendo em mente sempre os ensinamentos do Evangelho. Que a paz possa estar em todos os lares e em todos os corações. Continuando aqui a leitura que a Cleia fez e os comentários, né? Inclusive que ela fala aí que o mundo está de cabeça para baixo, e realmente a impressão que a gente tem é essa, né? Muita coisa revirada, muita inversão de valores, mas a gente sabe que os tempos de mudança são assim mesmo, né? E a gente está a caminho de uma terra melhor, de uma humanidade melhor, mas estamos dando também a última oportunidade àqueles espíritos de reencarnar e tentar se melhorar. Então esses estão vindo, e por isso a gente tem essa sensação de que o mundo está pior, mas não está. O mundo está dando oportunidade para os que estão mais retardatários aí, né? E há um passo de realmente dar uma modificada no astral do planeta para melhor, né? E até eu estava assistindo hoje, né, no WhatsApp, uma mini palestra, um mini vídeo, né? E o companheiro estava falando exatamente sobre isso, né? E ele deu como exemplo a questão de que quando a gente chega num apartamento que a pessoa está chegando com a mudança, está mudando, né? Que está tudo desarrumado, né? Tudo fora do lugar, né? Mas à medida que vai arrumando, de repente, né? Fica tudo bonito, né? Então, essa fase de arrumação é que o planeta está passando agora. E aí a gente vai ver qual é a missão do homem aqui no mundo, e principalmente o homem que tem consciência de que é um espírito imortal, né? Então, continua a mensagem do espírito protetor. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem estiverdes,
sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então está dizendo aqui, né, que nós vamos ter contatos com pessoas muito diferentes, que é o que nós estamos falando, né, de características muito opostas à nossa. E ele chama atenção também para a gente não buscar marcar diferença, né? Ele fala que não choqueis a nenhum deles, ou seja, se a gente tem consciência de que está num estágio um pouquinho melhor, não vamos fazer disso uma vantagem para nós, vamos tentar, pelo contrário, diminuir essa sensação de desigualdade, né? E muitas vezes nos abaixar para tentar ajudar o outro a levantar. É porque ainda existe um defeito muito grande em todos nós, que a gente sempre procura mais ressaltar os defeitos de uma pessoa do que as virtudes que ele possui, porque toda pessoa de alguma forma tem alguma virtude. Né? Então a gente tem que trocar essa forma de ver as pessoas, como está escrito aqui, né? E ele fala aqui de levar uma vida leve, né? Da gente ser jovial, da gente ser ditoso, mas que essa jovialidade, ou seja, esse nosso ar de juventude, que é independente da idade, ele vem de uma consciência limpa, né? Que essa consciência é daquele herdeiro do céu, ou seja, nós sabemos que somos herdeiros de tudo de bom que Deus tem para nos dar. E aí contamos os dias para tomar posse dessa herança, né? Então isso traz para nós um sentimento de leveza da alma, de jovialidade, de alegria, né? Então esse homem no mundo, ele tem esse sentimento de alegria. E continua então a mensagem, que é de um espírito protetor, não se identificou, mas ele diz o seguinte: não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais num arroubo d'alma ou a sua proteção para que obtenhas êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Então, uma coisa que a gente tem que realmente tornar um pouco mais constante em nossa vida é estarmos sempre ligados a Deus, né? Que é o nosso Criador, é o nosso Pai, segundo a expressão que Jesus utilizou. E como Pai, é aquela criatura que está junto, está cuidando da gente. Então é essa confiança que a gente tem que ter. Inclusive, quando ele diz aqui, né, que a gente não pode viver, né, de um modo severo e lúgubre, né, e repelindo os prazeres da terra, até porque o título que Kardec deu a essa mensagem foi O Homem do Mundo. Apesar de a gente estar procurando a espiritualidade, mas nós somos deste mundo ainda. Então nós temos que dar a nossa contribuição, deixar uma marca positiva quando deixarmos a Terra, que possamos deixar uma marca da nossa passagem, que essa marca não seja uma marca de más atitudes, maus pensamentos, né? Isso aí. E, inclusive, procurar viver um pouco mais de alegria, porque o professor Leopoldo Machado, que foi um grande vulto do espiritismo aqui na Baixada Fluminense, né, ele até chegou a publicar um livro, né, com o título Cruzada do Espiritismo de Vivos, né? Quer dizer, então não é aquela coisa de ficar como, por exemplo, ainda tem hoje, né, instituições que as pessoas ficam lá, né, isoladas do mundo, né? Aqueles orientais lá também, né? Até para chegar, né, naqueles mosteiros, né? É difícil, né? Porque eles ficam nas montanhas, né? Então não é assim, a gente tem que estar no mundo, envolvido com os problemas do mundo,
mas sempre procurando fazer uma parte boa, aquilo que vai deixando uma marca positiva. Inclusive ele fala aqui de não repelir os prazeres que a vossa condição humana vos permitem, né? Porque lá no livro dos Espíritos está dizendo que Deus colocou o prazer nas coisas materiais para que o homem desenvolvesse a inteligência e a vontade de buscar as coisas, porque senão ele ia ficar numa ociosidade constante. Se não tivesse interesse de fazer nada, não sentisse o prazer de fazer as coisas, a gente não ia se desenvolver com o intelecto nem com a moral, porque a gente ia ficar num estado de ociosidade constante, né? Então, o prazer ele é importante para a nossa vida também, desde que regrado e tendo como foco, como ele faz aqui, a fonte criadora, que é Deus. Ou seja, quando a gente volta os nossos prazeres, o nosso desfrute, né, os nossos momentos de lazer para Deus, a gente vai melhorar esses momentos, né, vai ter mais prazer nesses momentos, porque eles vão estar ligados à fonte criadora, que é Deus. Hoje, por exemplo, eu passei em casa, mas eu gostaria de ter, ao menos na parte da manhã, ter ido a uma piscina, uma praia, pelo calor que fez, né? A gente tem que também nos distrair um pouco, né? Não é só viver querendo viver um céu que ainda não existe aqui na Terra. Então diz aqui o Espírito ainda, a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria de praticar o homem que vivesse insulado. É o que eu falei anteriormente, né? Viver afastado do mundo. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si. Sua vida é de um egoísta. Aí eu lembrei, né, de que numa das orações que já o Joaquim deixou gravada, né, numa delas ele diz o seguinte, né, que a gente deve viver com os pés fincados na terra, mas com o pensamento nas paragens mais altas da espiritualidade. Então, o pé está aqui, porque, como eu falei, nós estamos vivendo neste mundo. Nós somos do mundo, mas que a gente possa estar em contato, sempre procurando estar sempre em contato com os bons espíritos através das nossas orações. Uma coisa que eu achei interessante, importante desse parágrafo aqui, é quando ele diz que os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Então, a caridade, primeiro, é um dever, e segundo, que é um dever que compete a todos. Não tem ninguém que esteja impedido de fazer a caridade, né? E até quando a gente faz a caridade social na casa espírita, por exemplo, a gente tem que passar para aqueles que estão recebendo que eles também têm condições e têm até o dever de fazer essa caridade, né? E aí eu lembrei de um momento em que nós estávamos distribuindo cestas básicas em Queimados, e chegaram 3 pessoas a mais do que a quantidade de cestas que a gente tinha, né? E a gente ficou pensando, o que a gente vai fazer? Aí a gente teve uma ideia, vamos contar com eles mesmos. Então a gente pediu para cada um daqueles que tinham recebido, né, o que eles podiam tirar da própria cesta para dar para aqueles que não tinham, né? E todos eles, né, tiraram alguma coisa de sua cesta, e a gente conseguiu suprir todas as pessoas que estavam lá, e eles mesmos se organizaram e também tiveram a possibilidade de fazer a caridade, né? Então a gente tem que motivar, mesmo aquelas pessoas mais simples que vão para receber na nossa casa, a fazer a caridade também, porque ele está dizendo aqui, é um dever que compete a todos, né? Não somente a receber. Isso é muito bom, né? Que eles aprendam a ser solidários também, né? Aliás, de modo geral, essas pessoas, na própria, por exemplo, na comunidade, como eles moram assim, né? Em comunidade, um procura sempre se ajudar o outro, até tomando conta de uma criança, precisa melhorar o barraco, aí faz um mutirão, todos vão colaborar. Isso é comum até. Graças a Deus, o brasileiro tem essa qualidade, né? E termina, então, a mensagem dizendo o seguinte. Não imagineis, portanto, que, para viver em comunicação constante conosco,
para viver sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinza. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos, ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade. Mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente Ele abençoa. Então, Deus é amor, foi a expressão de João Evangelista, né? E diz aqui, né? Se Deus é amor, aqueles que amam, Ele está sempre abençoando. Então, nós vamos passar a leitura da poesia que está contida no livro Antologia da Espiritualidade, que foi ditado pelo Espírito de Maria Dolores a Francisco Cândido Xavier. E o poema tem como título Deus conta contigo. Ouço-te às vezes, coração amigo, em torno ao bem numa questão qualquer. Farei, conseguirei, conta comigo, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas não te alteres, a pretexto disso, de segundo a segundo, estrada a estrada, a vontade de Deus é revelada em bondade e serviço. Fita os quadros da gleba, campo afora, tudo que existe vibra, luta e sente. Serve constantemente, dia a dia, hora a hora. De alvorada a alvorada, o sol fecundo, sem aguardar requerimento, garante sem cessar o equilíbrio do mundo de seu carro de luz no firmamento. A fonte, a deslizar singela e boa, passa fazendo bem, consola, alivia e abençoa, sem perguntar a quem. Sem recorrer a humanos estatutos, nem a filosofias enganosas, a laranjeira estende os próprios frutos, a roseira dá rosas. O lírio não se ofende nem reclama. Sobre a terra onde alguém lhe deitou a raiz, seja em vaso de estufa ou num trato de lama, desabrocha feliz. Assim no mundo, coração amigo, faz o bem onde for, seja quem for. Em toda parte, Deus conta contigo na tarefa do amor. É assim, Jesus, neste final do nosso programa, do nosso momento de reflexão e oração, nós te pedimos, Mestre, que nos fortaleça no nosso propósito de estar no mundo, mas com a mente voltada às coisas celestiais, que possamos viver com os nossos amigos, os nossos parentes, com alegria, com entusiasmo, com vontade de fazer o bem, de ter uma vida social, mas acima de tudo, dar o nosso exemplo e tentar motivar outras pessoas também a fazer o bem, a agradecer a Deus pelo aquilo que possuem, a se religar com a fonte criadora de todas as coisas. Fica conosco, Senhor. Abençoa-nos mais esta semana. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.